Bandeirantes acontece. Depois de preso, o general golpista, ex-chefe, comandante do exército boliviano, Juan José Zúñiga, ele disse que fez tudo o que fez cumprindo ordens do presidente da Bolívia, Luiz Arce. Disse que se encontrou com o Arce no domingo, o Arce dizendo que a situação é preocupante, e ele perguntou se deveria colocar os tanques na rua para produzir um fato novo, e que o Arce teria dito sim. É um tanto quanto esquisita essa história do Zúñiga, porque se de fato ele recebeu tal ordem e decidiu cumpri-la, além de ter afrontado a Constituição, a lei, o povo boliviano, ele, claro, foi contra si mesmo, né? Porque ele sabia que se era para fazer algo que necessariamente terminaria sem quase consequência, a não ser a sua prisão e com o risco de ser apenado com 20 anos de cadeia, é claro que se isso aconteceu foi como dizem lá, uma tonteria, né, do senhor Zúñiga. Ele disse que o Arce lhe pediu para preparar algo para aumentar sua popularidade. E que ele perguntou, então, mandamos os blindados? Ao que o presidente teria respondido, mande. De qualquer maneira, o Arce, quando se observa os levantamentos relacionados à eleição do ano que vem, haverá eleição presidencial na Bolívia no ano que vem, os levantamentos mostram que o Arce é o favorito, desde que, claro, Evo Morales não entre na disputa. Neste momento, há uma decisão, está valendo uma decisão da Corte Constitucional dizendo que o ex-presidente Evo Morales não pode concorrer a um novo mandato. É claro que há possibilidades de recursos, mas antes de pisar salas de tribunais, Evo Morales tem feito campanha pela Bolívia. Nas ruas, na zona rural, é a figura mais popular da política boliviana, indiscutivelmente. E neste momento, esse episódio talvez até possa abrir caminho para uma reconciliação, mas neste momento Arce e Morales estão rompidos. O acontecimento de ontem, aquela ação golpista, canalha e estúpida, além de inócua, ela pode ter pelo menos o efeito de abrir um caminho para a reconciliação entre Morales e Arce. Até porque Morales foi muito importante para a eleição do Arce. O Arce sabe disso, todos nós sabemos disso, então é claro que o Arce sabe disso. Eu não acredito que ele tente se enganar com a ideia de que sua eleição não teve como fator determinante a indicação e o apoio de Evo Morales. Como o Evo Morales quer ser candidato em 25 e o Arce quer a reeleição, e ele pode buscar a reeleição, não há nenhum impedimento legal, houve um rompimento. E um rompimento que, claro, dividiu o MAS.
movimento ao socialismo, que é o grupo político ao qual os dois pertencem. E aí? De um lado, a figura mais popular da política boliviana no século XXI, que é o Evo Morales. E do outro lado, o presidente, com o poder da presidência, com os cargos da presidência, e também com uma história dentro do MAS, que é o Luiz Arce. Isso provocou uma divisão. Essa tentativa de golpe pode fazer com que haja uma reconciliação interna dentro do MAS. Esse é um ponto. Agora, a Bolívia, ela tem na sua história um caminhão de golpes. A Bolívia tem na sua história a chamada normalidade democrática como o incomum. É incomum, porque se considerarmos desde a Constituição de 25, quando o presidente era Simão Bolívar, o venezuelano Simão Bolívar, sucedido pelo Sucre, um dos seus principais generais, também nascido em território que hoje faz parte da Venezuela. Mas, depois de 28, você tem golpe de Estado em 29, em 39, em 41, isso no século XIX, 1841. 1848, dois em 1848, dois golpes em 1848. Outro golpe em 1857, outro em 1861, 64, 71. É golpe de Estado, é golpe de Estado, é golpe de Estado. 1876, dois golpes de Estado em 1876, dois. Teve golpe de Estado, posteriormente, já no século XX, em 1920, quando o José Gutiérrez Guerra foi derrubado. Tivemos ainda golpe de Estado em 1934, contra o Daniel Salamanca, em 36, contra o Terrada Sorsano, em 36, outro golpe de Estado, contra um militar, contra o Davi Toro, outro golpe de Estado em 43, e os golpes não paravam. Aí a Revolução de 1952, a chamada Revolução Nacional Boliviana, né? Aí vem o famoso Vítor Paz Extensoro, dos nomes mais importantes da política boliviana no século XX, sucedido por outro nome importante, Hernán Siles Suazo. Aí em 64, o Extensoro volta e sofre um golpe de Estado, sofreu um golpe de Estado. Em 64, ele sofre um golpe de Estado, 4 anos depois, portanto. Outro golpe em 69, outro em 70, e general derrubando general, não era golpe só contra civil, não. Em 70, um terceiro golpe. Em 71, há uma renúncia do Hugo Banzer, outra figura importante que agiu como ditador na Bolívia. Em 78, teve golpe. Em 79, teve golpe. Um contra o Juan Pereda, outro contra o Walter Guevara. Outro golpe de Estado contra a Lídia Gayler, a primeira mulher a presidir a Bolívia, isso em 1980. Aí vem o Luiz Carlos Messa e renuncia. Vem o Celso Torrelho comandando a junta e renuncia. E é impressionante a outra renúncia do Hugo Banzer em 97. Então, o século XIX, século XX, é golpe, 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 golpe. E a eleição do Morales significou o indígena chegando ao poder. E mais do que isso, alguém que trouxe como centro da sua administração a distribuição, se não justa,
se não absolutamente correta, mas muito mais próxima da ideia de justiça social das riquezas produzidas na Bolívia. No primeiro mandato do Morales, houve crescimento econômico, a vida das pessoas, em média, melhorou bastante, sempre com a oposição na província de Santa Cruz, particularmente na cidade de Santa Cruz de la Sierra, onde o tempo todo houve forte oposição e também financiamentos para tentativas de golpe de Estado contra Evo Morales. Há uma mudança constitucional, como houve no Brasil com Fernando Henrique, abrindo possibilidade de reeleição. Ele é reeleito, mas aí, no segundo mandato, ele e seu governo argumentam. Não, o primeiro mandato não conta, porque foi antes da reforma constitucional. Portanto, este é o primeiro mandato pós-mudança na Constituição, posso tentar mais um mandato. O Judiciário concordou, a Corte Constitucional concordou, ele teve um terceiro mandato. 2 reeleições, 3 mandatos. E aí o Evo Morales decidiu tentar, depois de afirmar que não, que acabou, não ia tentar mais, não queria mais, respeitaria a Constituição, resolveu tentar mais um mandato. Para isso era preciso mudar a Constituição. Ele fez um referendo e o povo disse não. Você é popular, gostamos de seu governo, mas não queremos essa mudança na Constituição. Aí ele foi ao Judiciário com recurso, com um argumento estranhíssimo, né? De que seus direitos humanos estavam sendo feridos quando lhe negavam a possibilidade de buscar um 4º mandato consecutivo, que seria uma 3ª reeleição. Aí, a Corte concordou com esse argumento, lamentável, mas o povo separou as coisas. Não queremos a mudança constitucional, mas gostamos de seu governo. E ele foi eleito. E aí vem aquilo que há muito tempo não ocorria na Bolívia e que nos séculos XIX e XX foi muito comum. Mais um golpe de Estado. Só que esse foi basicamente o seguinte: os militares entram no palácio e dizem: renuncie ou nós iremos prender você. Ou você renuncia, ou nós vamos levar você preso e o seu mandato estará encerrado. Ele saiu da Bolívia, foi para o México, depois foi para a Argentina, vocês se lembram, e pôde voltar à Bolívia com a eleição do Arce, apoiado por ele desde sempre. Acontece que de 19 a 20 esteve no poder a Jeanine Áñez, que, aliás, ontem está presa. Ela escreveu que não queria que aqueles militares falassem em nome dela, que o Arce e o Morales têm de ser derrotados nas urnas e não com um golpe. De qualquer maneira, o que aconteceu em 19 foi um golpe. Esse golpe de ontem, essa tentativa está muito mais com cara de uma quartelada muito mal feita e muito mal planejada. Primeiro, não havia apoio popular. Nem mesmo em Santa Cruz, na província de Santa Cruz, houve manifestações de apoio ao Swinga, nem na província de Santa Cruz. Então ele não tinha base na sociedade. Não houve manifestações de grupos econômicos favoráveis à derrubada do governo. Manifestações públicas. Pode ter havido torcida. E grande parte das Forças Armadas, grande parte não apoiou. Então foi uma quartelada
muito mal planejado e muito mal feito, e aí o Schwinger veio com esse papo de que o Arce foi quem mandou. Querendo até... Porque tudo começa quando ele ameaça, Schwinger, ameaça prender o Morales se ele continuasse dizendo que será candidato. E aí ele foi destituído pelo Arce. Escuta, quem disse que você vai determinar quem pode ser candidato? É a justiça, não você. E aí ele volta Constantes. Basicamente foi isso. Então, um golpe frustrado, uma quartelada grotesca, mas sempre canalha, né? O seu conceito, na sua inspiração. Só que, naquelas horas em que havia tanques cercando o palácio, soldados armados, vêm as reações. A reação dos Estados Unidos foi muito tímida. Pediu calma. Calma? Um governo eleito está sendo derrubado e tudo o que você diz é pedir calma? Na Europa, as reações foram mais fortes, contundentes. Na América do Sul também, com exceção do governo Milei. O governador da província de Buenos Aires se manifestou. Se manifestou em nome da província de Buenos Aires, contra o golpe, com palavras claras, duras. O governo Milei ficou vergonhosamente calado por horas e horas e horas. Calado. Como que gostando da ideia. Bom, não se estranha quando a Vila Roel, a vice do Milei, é uma apoiadora com atraso, né, da ditadura militar. Ela era uma criancinha. Hoje, relembra, ou lembra, ou fala, ou tenta estimular uma memória nacional de carinho por uma ditadura sanguinária, assassina, sequestradora até de bebês. Não, normal, né? E no Brasil, nós vimos aí o Salles, Ricardo Salles, ele coloca entre aspas uma frasezinha em espanhol, mas basicamente dizendo que aqueles generais bolivianos têm a coragem, vamos usar essa expressão, que faltou onde? No Brasil, Salles? Qual era a ideia? Lá está acontecendo o que você queria que acontecesse aqui? É isso que quer dizer aquela frase? E por que ela está entre aspas? Ela é de quem? Quem é o autor intelectual dessa sandice, dessa bobagem, dessa frasezinha canalha? E outros, buscando mais refinamento, não só no parlamento, mas também jornalistas, né? Ah, isso aí que é golpe, ó. Isso aí que é golpe. Não o que aconteceu em Brasília. Ora, o que aconteceu em Brasília não foi a tomada da capital por quem tomaria o poder. Será que é difícil entender que aquilo é apenas um gesto dentro de toda uma encenação? E muitas vezes quem faz aquele gesto específico não sabe qual é o roteiro da peça, não sabe qual é o ato seguinte. Só foi escalado para aquele gesto. Então vocês se prendem ao gesto e negam a existência do roteiro. Isso no parlamento, com Zambelli, Bia Kicis, com Rogério Marinho e com muitos na imprensa. Aliás, aprendam
o que está acontecendo. Aprendam com os fatos. Com os fatos. Os golpes hoje são feitos de outra maneira. Muitas vezes nas urnas, muitas vezes golpes brandos, sem tanques, golpes institucionais, aparentemente legais e democráticos, que vão de processo de impeachment à desestabilização total de um governo. A senhora Laura Richardson, general que comanda aí o Comando Sul dos Estados Unidos, ela já disse umas 3 vezes, umas 4 vezes, até um vídeo aí, com ela dizendo, primeiro do triângulo do lítio. Sem lítio, não tem carro elétrico, não tem celular, não tem bateria. Porque não tem bateria, não tem nada disso. E aí, é o petróleo de daqui a pouco, o lítio. E a Bolívia tem as maiores reservas conhecidas de lítio no mundo. Chile também tem, a Argentina também tem, mas na Bolívia estão as maiores reservas conhecidas. A Rússia fez um acordo de $1 bilhão, aceitou os termos da Bolívia, a China também. Quais são os termos? As minas são da Bolívia, do povo da Bolívia. Nós negociamos concessões, mas não as minas. E os Estados Unidos queriam impor a venda das minas para empresas americanas. E ela fala da Amazônia, fala do petróleo na bacia amazônica, fala das riquezas da Amazônia, da sua importância ambiental, fala que a América do Sul tem ouro, tem lítio, tem cobre. E por isso estamos fazendo, diz ela, o nosso jogo. Qual é esse jogo? É controlar essa região, inclusive militarmente, como já está começando a ser feito na Patagônia. Esse é o jogo. Sujo, pesado, tão sujo quanto algumas reações ao que aconteceu ontem na Bolívia, meu caro Ronald Gimenez.